tá? Bom dia, bom dia, bom dia, sétimo ano! Como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Galerinha, hoje nós iremos revisar o nosso capítulo 16. Vamos conversar, vou mostrar os dois videozinhos aí para vocês, tá? Então, gostaria que vocês prestassem um pouquinho de atenção, todas as dúvidas, né? Quem ficou com alguma dúvida da aulinha passada pode expor as suas dúvidas hoje, tudo bem? Nós podemos continuar a nossa leitura, né? A gente começou, né? Mas a gente pode terminar essa leitura mais no finalzinho da aula. Vamos lá. Galerinha, o que é o texto? O texto teatral, que também nós podemos chamar de texto dramático, não é mesmo? Pois bem, texto teatral ou texto dramático são os textos produzidos para ser representados, tá? Encenados. E podem ser escritos em poesia ou em prosa. Hoje em dia, nós vemos aí textos, né, teatrais escritos em prosa, mas antigamente era ser escrito aí em poesia também, ok? Os textos teatrais, galera, são peças aí escritas por dramaturgos, tá? E dirigidos aí por produtores, tudo bem? Em sua maioria, esse texto teatral, em sua maioria, ele pertence ao gênero narrativo, pois ele apresenta enredo, ele apresenta personagem, apresenta tempo e espaço e pode estar dividido em atos, ok? A única diferença aí, galerinha, que não vai existir é narrador, ok? Então, quando nós estamos dividindo o nosso texto teatral em atos, esse atos que irá representar aí os diversos momentos da ação, tá? Por exemplo, que eu posso dizer a mudança de um cenário, a mudança de um personagem. Então, nós dividiremos aí o nosso texto teatral em atos, ok? Galerinha, o texto teatral, ele possui características peculiares, tá? Porém, ele se distancia de outros tipos de gêneros, de outros tipos de texto aí, sua função principal, que é a encenação, tá? O texto teatral, ele é a sua peculiaridade específica é atribuída à encenação. Tudo bem? Ok? Então, galera, por isso que os textos teatrais, eles apresentam o diálogo entre os personagens, tá? E algumas observações aí no corpo do texto, como vocês perceberam aqui na página 32 e 33, tá? Que nós temos aí, tal qual o espaço, né? Nós poderemos, aqui não tem, mas nós temos no texto teatral, né? O texto teatral aí completo, nós temos o espaço, nós temos a cena, nós temos ato, nós temos personagens, nós temos aqui a rúbrica, né, que vai ser a interpretação do movimento, né, como que ele vai se comportar, como ele vai agir, tudo bem? Para o ator ou atriz verificar aí quais são seus movimentos, seus sentimentos, né, como ele vai se comportar naquele momento. Ok? Então, gente, como eu falei, não existe personagem, tá? Eles são produzidos, aí os textos teatrais, eles são produzidos para serem representados e não contados. É por isso que não existe um narrador. É o que vai diferenciar o texto teatral para o texto narrativo. Tudo bem? Galera, o texto teatral é uma modalidade aí artística que surgiu bem na antiguidade, tá? Foi lá na Grécia Antiga, tá? E eles possuem uma função muito importante, tá? Eles possuem aí uma função muito importante, essa função social, né? Onde
os espectadores aí, eles esperavam pelo momento da apresentação, tá? Que poderia aí durar até mesmo o dia todo. Vamos lá, professora, ok, deu para entender bem aí, mas quais são as características aí do texto teatral? Vamos lá, primeira coisa que vocês têm que ter em mente são textos encenados. Ele é considerado aí do gênero narrativo, embora ele é para ser encenado e não narrado, pois não possui narrador. Existe aí diálogo entre personagens, tá? Nós temos aí um discurso direto, é direto, então você pergunta e tem a resposta, ok? Nós temos atores, nós temos a plateia, nós temos o palco, nós temos todo um cenário, figurino, nós temos aí uma linguagem corporal, né, onde os artistas trabalham com a linguagem corporal, gestual, e nós temos a ausência do narrador, tá? Galerinha, falando um pouquinho sobre essa linguagem teatral, ela é muito expressiva, ela é muito dinâmica, ela é dialógica, né? Ela trabalha essa questão corporal e gestual, tudo bem? E para prender a atenção aí do espectador, os textos teatrais, galera, eles sempre apresentam um conflito, tá? Ou seja, será aquele momento ali de tensão que será resolvido ali no decorrer dos fatos. Então, eu gostaria aí que vocês observassem que quando vocês tiverem a oportunidade, né, de ir a um espetáculo de uma peça teatral, que vocês observassem essa linguagem, né, teatral, que é muito dialógica. No entanto, galera, quando é encenada aí por somente um personagem, né, ele tem que ser muito bom aí, né? Lembra que eu falei que é o chamado monólogo, né? Onde ele expressa os pensamentos, os sentimentos da pessoa que está atuando. Então, quando eu tenho apresentação, né, numa peça teatral, uma pessoa apresentando somente um personagem, nós estamos diante, né, de um personagem chamado monólogo, ok? Então, galera, nós temos aí, ó, nós temos elementos, né, que vai compor essa linguagem teatral, nós temos o tempo, né, que é classificado, galera, em tempo real, né, o tempo que ele indica o da representação, né? Então, assim, o tempo é quando acontecem os fatos narrados, tá? Tudo bem? E nós temos aí também o tempo da escrita, né, que é quando a peça foi produzida, a obra, né, teatral foi produzida. E nós temos o espaço, galerinha, que vai determinar aí o local em que será apresentado aí toda a história. Tudo bem? E já, galera, nós temos aí o espaço dramático, que vai corresponder o local em que serão desenvolvidas, né, as ações dos personagens. E nós temos os personagens também, que têm uma importância muito grande, não é mesmo? Já que eles são encenados, nós precisamos aí dos personagens, né? Então, os textos teatrais, eles são classificados. Nós temos personagens principais e nós temos aí, né, os personagens secundários, tá? E nós temos a sua estrutura também, né, galerinha? A estrutura dos textos teatrais, nós temos a estrutura do texto, nós temos o texto principal e texto secundário, lembra que eu falei? O texto principal, galera, é que vai apresentar aí as falas do personagem, seja do monólogo, seja diálogo, né? E o texto secundário é o que inclui aí o cenário, figurino, rúbricas, né? São aquele que vai determinar o movimento, né, do personagem. E nós temos aí também, galera, essa estrutura desses textos é desenvolvido também em introdução, complicação, né, clímax e desfecho, ok? Na introdução ou apresentação, o foco será em apresentar, né, os personagens aí, o tempo, espaço, tema. E nós temos a complicação, né, ou o conflito aí que vai determinar aí, né, os grandes enlaces aí, vamos colocar aí, da obra, né, da peça. Nós temos o clímax aí, que será o momento de maior tensão, e nós temos aí o desfecho, que será aí, né, o desenrolar
da ação dramática. Tudo bem? Vocês entenderam até aqui? Tudo tranquilo? Galerinha, eu gostaria aqui de apresentar aqui um resuminho em vídeo para vocês. Então, gostaria aí que vocês se atentassem, tá? E prestassem um pouquinho de atenção. Radassa, você falou que não sabe o conteúdo, mas é uma revisãozinha da aula passada, tá? Eu vou compartilhar aqui um videozinho aqui que vai explicar bem mais. Deixa eu só compartilhar aqui o som. É bem curtinho, tá, galerinha? É só um resumo do meu resumo. Deixa eu só pôr aqui. A peça teatral ou texto dramático é um texto ficcional. É criado para ser encenado por atores. Em geral, não há a figura do narrador e as falas dos personagens são apresentadas ao lado do nome de cada um deles. É um texto literário escrito para ser encenado por atores em um palco diante de uma plateia. Esses textos são compostos das falas dos personagens, iniciados sempre pelo nome de cada um deles. Há ainda as rúbricas, que são anotações e comentários que aparecem ao longo do texto. Elas vão dar instruções a respeito do gestual e do comportamento dos atores, também do local onde as ações devem ocorrer. O texto teatral é bem parecido com o texto narrativo. Possui fatos, personagens e histórias e sempre ocorre em um determinado lugar. Ele tem uma sequência, que é a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho. A história em si é retratada pelos atores por meio de diálogo, no qual o objetivo maior é promover uma interação com o público espectador, proporcionando um entretenimento. Então, vocês viram, galera, que é tranquilo, né? Alguém tem alguma dúvida até aqui em relação ao texto teatral? É bem tranquilo, né? Vocês viram que possui umas características peculiares, mas é muito tranquilo, não é mesmo? Eu vou compartilhar agora, galerinha, o surgimento, tá? Do teatro. Eu quero compartilhar esse vídeo também com vocês, que é para conhecimento de vocês também o surgimento da peça teatral. Vamos lá? Radassa, quem que mandou para mim foi a Radassa. Você que não entendeu o que é rúbrica, né, Radassa? Pega o seu livro aí. Pega o seu livro na página 32. Pegou? A primeira fala do faxineiro. Pega aí, a primeira fala do faxineiro. Depois do faxineiro, nós temos entre parênteses, chegando atordoado. Não temos? Isso significa, isso é a rúbrica. Significa como que esse ator vai se comportar naquele momento. Ele vai chegar atordoado. Então, é um direcionamento que o autor vai ler, que está sendo representado aí pelo personagem do faxineiro. Bom, ele vai chegar atordoado. Então, ele precisa chegar atordoado e ter a fala. Olha o diretor. A próxima fala o diretor aqui, olha aqui embaixo. Não está entre parênteses, empurrando-o. Então, significa que é um movimento. É como o diretor irá fazer. Tá? Ele vai meio que empurrando ali o faxineiro e vem a sua fala. Olha a próxima fala do faxineiro, a segunda fala do faxineiro ali. Não, imagina, senhor diretor, entre parênteses, varrendo. Então, ou seja, o faxineiro está falando e varrendo. São as coordenadas, as rúbricas, as coordenadas que terá no texto teatral
para o ator saber como que ele vai se comportar naquele momento, entendeu? Então, assim, tem um momento, lembra da fala que tem um momento lá que a menina, que ela boceja? Pois bem, é uma indicação de como ela deve se comportar, como ela deve se sentir, tá? Então, a rúbrica é esse direcionamento aí que o texto terá para dar essa movimentação, o completo, né? Não é somente a fala. Como que ele vai se comportar? Como que é o gesto naquele momento? Ele vai estar sentado? Ele vai estar em pé? Ele vai estar se espreguiçando? Ele vai estar bocejando? Ele vai rir alto? Como que nós saberemos? Como que o autor vai saber como ele vai se comportar? Através de rúbricas. A rúbrica é uma instrução de como o ator, ou no caso, o personagem, irá dar os seus sentimentos, seus movimentos, né? Toda uma instrução de como ele vai se comportar naquele momento, tá? Tudo bem? Entendeu, Radassa? Vamos lá. Agora eu vou compartilhar aqui o surgimento do teatro, tá? E gostaria aí que vocês prestassem atenção, tudo bem? Teatro. Antes mesmo de desenvolver uma língua, o homem já produzia arte. Os primeiros registros conhecidos são os desenhos e pinturas rupestres. Aqueles registros encontrados dentro de cavernas que reproduziam os costumes e rituais praticados pelos homens primitivos na pré-história. O tempo foi passando e assim a arte foi se transformando e adquirindo características de cada povo. Quem merece destaque a partir de então são os gregos, conhecidos como filósofos e artistas de toda a história antiga. Tratavam de valorizar o conhecimento e o desenvolvimento das artes. Desde o mundo primitivo até o surgimento das grandes civilizações, a mudança estava ligada ao fundamento religioso. Então, a manifestação teatral acontecia basicamente pela oralidade, ou seja, pela fala. O teatro com o recurso da escrita foi possível somente no século V, por volta de 400 anos depois de Cristo, nas escolas de filosofia, observando a necessidade e permanência da história para futuras gerações. Vamos refletir. Para se fazer teatro é preciso que alguém represente o papel, ou seja, o ator ou a atriz, aquele que conte uma história. Precisamos também de alguém que assista, ou seja, o público, e que tudo seja ao vivo. Seja o ator quem conta e o público quem acompanha a história, esse teatro pode acontecer em qualquer lugar. O teatro esteve presente em todos os lugares do planeta, mas é inegável. Os gregos deram contribuições fundamentais para essa arte. O teatro grego surgiu em rituais religiosos em louvor a Dionísio, deus da uva e do vinho. Seguidores a ele se reuniam em templos ou saíam em procissões entoando hinos de louvor ao deus Dionísio. Na metade do século VI a.C., ou seja, por volta de 500 anos a.C., um seguidor de Dionísio, chamado Téspis, deu início a uma revolução. Durante o culto, ao invés de cantar "Ele, Dionísio, é formidável", cantou "Eu, Dionísio, sou formidável". Então, ao cantar "Eu, Dionísio", ao invés de "Ele, Dionísio", Téspis teve uma brilhante ideia do ofício, trabalho do ator, e a arte de compor peças teatrais, a dramaturgia. A partir desse momento, o teatro grego se desenvolveu como forma de expressão artística, onde grandes edifícios ao ar livre foram a ele destinados, o lugar de onde acontecia o teatro. A palavra teatro vem do grego teatron e significa lugar de onde se vê. Graças à sua arquitetura, todos podiam ver e ouvir os atores representando. Lembrando que alguns teatros tinham capacidade para um público de mais de 10.000 pessoas. O teatro tinha uma função social muito importante, a de proporcionar às pessoas a sensação de pertencimento a um grupo. A multidão se acomodava nas arquibancadas em meio à colina, sob aquele sol escaldante da Grécia. O festival de teatro duraria 6 dias.
E durante esse tempo, o povo todo poderia ver e apreciar atores, poetas, autores de tragédias ou comédias. Você sabe de onde veio essa história de tragédia e comédia? Se você está pensando nos gregos, bom, você acertou. A tragédia grega era um modo de se contar histórias que quase sempre terminava com a morte do herói. Os temas das peças eram ligados à questão de lei, justiça e destino. A tragédia também servia para resgatar a história de um povo, uma espécie de memória coletiva. A comédia, por sua vez, indo contra os finais melancólicos da tragédia, tinha como personagem principal pessoas comuns da sociedade, podendo ser até animais, e seu principal objetivo era o de provocar o riso. Como pensava Aristóteles, o teatro era uma forma de terapia, ajudando a eliminar os excessos emocionais. A plateia voltava mais aliviada para casa. Esse processo é conhecido como catarse. Quando pensamos em teatro, já associamos a algo a ser contado, uma representação, explorando diversos elementos. Um dos elementos básicos do teatro é o tema, o assunto daquela encenação. O enredo são as etapas da história a ser contada, o começo, o meio e o fim. O porquê daquilo acontecer, sequência de fatos e acontecimentos da história. O conflito é a relação entre os personagens, como o amor, o ódio, a simpatia, desprezo, a amizade, rivalidade, entre outros, que irá predominar naquela peça de teatro. O espaço é o lugar de onde ocorre a história, lembrando que não é o lugar real de onde estamos, mas para onde somos transportados. Qualquer coisa que o artista imagine, o cenário e o espaço cênico. O tempo também não é o tempo real que vivenciamos a peça. Por exemplo, ficamos lá por 1, 2 horas. Não é esse tempo que estamos falando, mas sim o tempo dramático de onde acontece a história, podendo durar dias, semanas, meses, anos, décadas, enfim, a retratação do tempo na história. Vale lembrar que no teatro o tempo e espaço podem variar dependendo dos elementos que são utilizados, como a iluminação, sonoplastia, figurino, maquiagem e o próprio espaço, até se chegar ao público, plateia, para se contar a história. A história é o que nós contamos e para quem contamos. O público e o ator é quem realiza as ações. Existe também o roteirista, o dramaturgo, escritor e a ideia do que acontece na cena. E aí, ficou por dentro do teatro? Até a próxima! E aí, galerinha? Conseguiram? Agora ficou um pouquinho mais claro até mesmo, né? Para vocês, essa questão aí do surgimento. Então, eu trouxe esse videozinho aí para que vocês observassem o surgimento, né? De como que foi, como que aconteceu, né? Essa questão do teatro em si, tá? Embora o nosso foco seja sobre o texto teatral, mas é bom, né? Conhecimento nunca é demais, não é mesmo? Galerinha, alguém tem alguma dúvida em relação ao texto teatral? Radassa, ficou claro em relação às rúbricas? Ficou claro? Não, ainda não está claro, Radassa? Ou ficou ou não ficou? Você entendeu agora? As rúbricas? Pois bem, se eu estiver... Vamos terminar de ler o nosso... A gente parou na segunda parte aqui, né? Na página 33, não é mesmo? Cadê o Tiago para ler para nós? O Tiago era o diretor, a atriz era a Esther, né? A Amanda é a faxineiro e você, Radassa, você pode ser o garoto, pode ser? Ler a fala do garoto? Pode ser? Cadê o Tiago? Tiago, você está presente? Uai, cadê a... Tô vivo. Beleza, então você vai ler aqui o diretor, tá? Tá bom. O Tiago lê o diretor, a Amanda vai ler o faxineiro, a Radassa vai ler o garoto e a Esther. Cadê a Esther?
Vocês Tô sabem aqui, onde Pro. tá, Aqui, aí a Esther, tá, procurei. Aí, Esther, você lê a atriz, tá? Nós vamos começar na página 33, o garoto, porque nós lemos até o faxineiro, né? O William Shakespeare, até aqui, do William Shakespeare. A primeira fala do garoto, da página 33, você começa, tá, Radassa? Então, observem, eu quero que vocês leiam as rúbricas, tá? Leiam as rúbricas para nós entender como que o personagem estará ocorrendo, como que ele estará se comportando naquele momento. Pode começar, Radassa. Onde começa o ouve-me? Isso, a primeira fala do garoto. Tá. Ouve-me, Biltre, por teu dever de vassalagem, ouve-me, já que tentaste provocar a quebra de nosso voto, o que jamais fizemos, e com teimoso orgulho te manteste entre nossa sentença e nosso tronco, o que não pode suportar a nossa natureza, nem menos nossos postos de pé nosso poder toma tua paga. 5 dias te damos porque possas contra os mares do mundo premunir-te. Ao sexto voltarás o dorso odioso a todo o nosso reino. E se no 10º esse corpo banido for achado dentro de nossas terras, esse instante será tua morte. Já daqui, por Júpiter, não haverá revogação agora. Em êxtase. Eu me lembro como se fosse hoje, agora mesmo. Desde aqueles tempos, passei a admirar a obra de Shakespeare. Não rompeis. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja, ou insurgir-nos contra um mar de provocações? Desculpe, senhorita, mas essa fala não é de O Rei Lear. Não? Não. Vai, Radassa. Os dois falam não, né? O garoto e a atriz. Fala não. Faxineiro. Essa fala é de Hamlet. É isso mesmo. Para ser honesto, gosto mais de Macbeth. Enquanto ele recita, o faxineiro observa espantado e a atriz volta aos poucos a dormir. Farto de tudo, chamo a paz da morte ao ver quem de valor penar em vida, e os mais inúteis com a riqueza da sorte e a fé mais pura, triste ao ser traído. Aplaudindo e depois se dando conta. Ei, espere um pouco. Com você, de onde você veio? Eu sou Eu? Eu sou um personagem em cena. E você? O que você acha que eu sou? Eu sou, olha para os lados e pigareia. Eu sou um ator de teatro, na verdade. Um grande ator de teatro. E usa o cabo da vassoura como espada. Mas espera aí. Você disse que é um personagem. Como pode isso? É simples. Eu sou um produto da sua imaginação. Você me criou. Eu? Não diga bobagens. Eu sou apenas uma criança. Você é um meninozinho bem maluquinho, hein? Maluquinho, eu? Por acaso sou eu que ganho a vida fingindo ser outra pessoa? Ao menos eu sei quem sou.
Sou uma criança cheia de sonhos futuros. E você? Você sabe mesmo quem você é? Ainda usando o cabo da vassoura. Ora essa, é claro que eu sei quem sou. Eu sou... Bem, sou tantas coisas. Tenho o fato de... E também eu gosto muito de... Sabe como é? São tantas variáveis. Mas é claro que eu sei quem sou. Sei sim. Sei. No homepage, novamente. Ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre em nosso espírito sofrer pedras e setas com que a fortuna enfurecida nos alveja ou surgir-nos contra o mar de provocações? Acho que há algo de errado com esta atriz. Oi? O que é com você? O espetáculo já começou. O espetáculo já começou o espetáculo? Tenho todas as falas decoradas, ensaiei bastante, estou pronto, eu vou conseguir. Calma, o espetáculo é só mais. Você pode ficar calmo. É que estou tão nervosa, eu sempre sonhei em ser atriz, mas minha vida é tão cansativa, bocejando. Ah, sou eu. Não desista. Cadê? Não desista, você vai conseguir. Faça como eu, acredite. Eu sei que um dia conseguirei ser um grande ator. A atriz volta a dormir. Indo para a boca de cena. Eu reconheço essas palavras. Era o que eu repetia para mim mesmo na minha infância. Olha para o garoto. Minha nossa, não é possível. Sou eu. Confidencial para a plateia. E agora, como faço para dizer para ele que nunca consegui ser um ator? Que este sonho está perdido para sempre. Como no palco, o ator que é imperfeito faz mal seu papel, só por temor. Ou quem, por ter repleto de ódio, o peito vê o coração quebrar-se no tremor. Em mim, por timidez, fica omitido o riso mais solene da paixão, e o meu amor eu vejo enfraquecido, vergando pela própria dimensão. Seja meu livro, então minha eloquência. Arauto, arauto mudo do que diz meu peito, que implora amor e busca recompensa. Mas que a língua que mais o tenha feito saiba ler o que escreve o amor calado. Ouvir com os olhos é do amor o fado. A plateia. Pobre garoto, só pode da vida a ternura.